Pois bem, nesse vídeo nós vamos tratar parte 2, a questão da vida extraterrestre, até com algumas questões que os seguidores aqui do canal, que eu agradeço, enviaram, né, como sugestões, e comente, por exemplo, a questão principalmente de 1947, o incidente no Novo México, o incidente em Roswell, né? Então, olha, já coloca o seu joinha para quem está conhecendo aqui o Modernidade e Ciência. Por favor, se inscreva. E hoje a pauta será mais para o lado da ciência. Em alguns vídeos, vocês sabem, eu puxo alguma coisa mais para o lado das ciências sociais. Então vamos dar sequência aqui nessa questão dos extraterrestres, né? O primeiro ponto que eu quero observar é que se você perguntar para um cientista, para um astrofísico, um astrônomo ligado diretamente a um programa espacial, de espaço profundo, que eu sempre faço a divisão, não estou dizendo da exploração da baixa órbita comercialmente, não é esse. Mas um astrofísico, um físico, um astrônomo envolvido num projeto desses, por exemplo, cada satélite de exploração num novo planeta, uma sonda, ela fica muitas vezes décadas. Então você tem emprego garantido por décadas. Se você perguntar para esse cara o que ele acha sobre a exploração espacial, ele vai dizer que não, tem que fazer, tem que gastar bilhões de dólares aí todo ano para manter meu emprego, entendeu? Então não é a pessoa mais indicada para você simplesmente ouvir. Ele é uma parte interessante, tanto que eu já coloquei no primeiro vídeo aqui do assunto, de que enquanto o espaço, o sistema solar, na verdade, era uma coisa tão gigantesca, ali estamos falando de meados dos anos 50, as pesquisas estavam relacionadas com sondas para pesquisar o sistema solar, dizendo que o discurso é sempre o mesmo, né? Não, vamos encontrar sinais de vida, quem sabe vida extraterrestre, blá, 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 e tal. À medida em que o tempo foi passando, as décadas foram passando, as sondas chegaram aos confins do sistema solar e além, eu tinha que arranjar um novo discurso, então temos que ir além. Por isso que eu já comentei no primeiro vídeo da série que o que se fala hoje muito é exoplanetas, né? Exoplanetas é onde de repente pode ser um planeta tão parecido, sim, mas está lá a milhões de anos-luz ou milhares de anos-luz de distância da Terra. Então sabe, é uma coisa assim insofismável, como já alguns autores escreveram a respeito, né? Mas vamos focar aqui no incidente lá no Novo México, no estado ali do sul dos Estados Unidos, que foi considerado em 1947 já um evento de contato extraterrestre que deixou bastante rastros. O que se sabe de concreto? Porque eu sempre falo aqui no canal que nós precisamos procurar as evidências, né? Então o que nós temos de evidências no evento em Roswell? Nós temos fragmentos de algum artefato aéreo que caiu sobre o solo. São escombros, são fragmentos e tal, de pedaços. Isso é verdade, né? Houve também toda uma mobilização do governo americano, governo federal, de enviar pessoas ali para recolher, né, aqueles debris, né, como se chama, aqueles fragmentos, aqueles destroços, né? E é claro que isso causou sempre uma enorme estupefação da população em geral. Até naquela série de filmes bem interessantes, que é Os Homens de Preto, quando eles chegam em algum lugar que teve alguma aparição de extraterrestres, né, eles usam aquele aparelho de simplesmente que as pessoas percam a memória, que eu acho que quem assistiu a série de filmes se lembra bem. Na verdade, existe sim um processo que as autoridades utilizam, né, principalmente a americana, a russa, chinesa, enfim, que quando acontece um evento desse, é importante você ir e você montar a narrativa. Você tem que montar a narrativa oficial, ainda que você não encontre a resposta para aquele evento, você tem que montar uma narrativa. Então, os homens de preto, de fato, eles existem. São agentes, normalmente do serviço secreto, tal, que vão até ali para confundir realmente a população, dizendo, não, o que você viu foi isso, o que você viu foi aquilo, há um balão meteorológico, há uma situação. É claro que na situação de Roswell,
é mais complexa porque as pessoas chegaram a perceber que existiam fragmentos ali, as forças de segurança ali e tal, começaram a coletar aquilo tudo, então não era tão simples assim, mas de qualquer forma eles têm que criar uma certa narrativa. Então aquela maquininha de perda de memória, ela é substituída na prática por uma narrativa oficial do que aquilo aconteceu, né? Agora, vamos a alguns fatos interessantes. O projeto Livro Azul, que eu comentei, que pega exatamente porque 47 é um marco, então ele pegou de 47 a 69 de estudos, mas o projeto Livro Azul ele começa ali por volta de 53, 54. Já existiam os projetos de analisar fenômenos não explicáveis desde ali dos anos 40, mas o projeto do Livro Azul é o que ficou mais famoso, mas ele só começa tempos depois, apesar dele começar a analisar desde o evento em 47, né? Esse é um ponto interessante. Outra questão que são fatos é que toda aquela mitologia da Área 51, que está no estado de Nevada, né, que eu coloco aqui algumas fotos e tal, ela só entrou em funcionamento em 1955, apesar do governo, naquele momento, em 1955, manter aquilo como uma coisa secreta. Mas à medida que o sigilo disso caiu, principalmente a partir de 2013, o sigilo sobre isso caiu, se verificou que as primeiras operações, que é uma base aérea no estado de Nevada, para testes altamente secretos. O U-2 foi testado ali, o SR-71, o Blackbird, foi testado ali. O primeiro avião invisível, Stealth, que eu coloco aqui, o 117, veja o formato dele, Imagina um protótipo de um avião como esse se acidentando numa região no interior dos Estados Unidos. O que as pessoas imaginariam? É claro que era um projeto secreto, né, porque a foto do avião invisível americano só apareceu quando ele já estava em operação. Só que ele já tinha feito vários voos furtivos em vários lugares antes dele ser declarado que esse avião existia, certo? Então, agora vejam esse desenho que eu vou colocar agora aqui. Veja esse desenho, um desenho artístico, né? É do Gotha. O Gotha. Aí você vai dizer, Paulo, mas é um desenho artístico, nossa, pesado, isso aí, com símbolos assim, né, da Alemanha ali, da Luftwaffe. Pois é, mas ó o avião real. O Gotha 229, um avião que voou em março de 1944. Veja o formato, veja, os alemães estavam assim, no final da Segunda Guerra, na excelência das turbinas a jato. Os alemães em primeiro lugar, os ingleses em segundo lugar, e os americanos estão bem atrasados. Quando a guerra termina, o que os americanos puderam se apoderar das turbinas, dos aviões que estavam, eles levaram tudo para os Estados Unidos, para fazer os testes lá, para poder ganhar tempo na produção de jatos, porque já se percebia que agora os aviões de combate seriam a jato. Então veja, já existe um Gotha 229 voando em março de 1944. Né? O evento em Roswell acontece em 1947. Então, a minha suposição de tudo isso é que existia algum avião, ou um protótipo, ou um desses aviões oriundos ainda da Segunda Guerra, que estava voando sobre o Novo México. E veja, como Nevada é bem longe, né? São mais de 1000 quilômetros, então não é possível que da Área 51 saísse um aparelho para ir voar sobre o centro ali do Novo México. Mas existem 4 bases aéreas no estado do Novo México. E em destaque, uma base que já existia desde os anos 40, entrou em operação em 1942, 43, é a base ali no norte ali do estado, né, em Los Alamos. Essa região do Los Alamos foi onde foi testado o projeto Manhattan da bomba atômica. Então, nessa época, final dos anos 40, começo dos anos 50, até a Área 51 entrar em operação, com certeza Los Alamos era a área secreta para testar protótipos ou coisas que tinham que ficar extremamente secretas. E a distância de Los Alamos até Roswell,
vocês olharem no mapa, dá 200 milhas, quer dizer, né? Tá 360 quilômetros, 300 e todos quilômetros. Então, não é impossível que um protótipo tenha saído de Los Alamos para fazer um voo mais indo ao sul do Novo México, e aí teve um problema, ou se desintegrou, ou pegou fogo, ou explodiu, alguma coisa assim. Então, de fato, os artefatos caíram, que é verdade, e aquilo caiu. Então, o que vocês acham que naquele momento, em 1947, a Guerra Fria, que já tinha sido definida como Guerra Fria pelo Winston Churchill, Cold War, como ele dizia, e aí ele também colocou o negócio de haverá um grande muro, né, e tal, que era o muro de Berlim que começava a ser planejado. O que vocês acham que era preferível naquele sistema do aparelhinho, né? Contar uma história de extraterrestres ou revelar o segredo do avião, que infelizmente tinha falhado, né? Se era um protótipo, se era um teste com um avião capturado dos alemães. O que vocês acham que era preferível, né? Só que desse evento em Roswell se criou toda uma mitologia, como nós temos lá o ET de Varginha, e no projeto Livro Azul, no âmbito psicológico, isso é bastante analisado à medida que uma história ela vai passando de boca em boca, ela vai sendo criados mais detalhes. Então hoje você vê fotos que tinha ET dentro de saco, mas veja que interessante. Não é porque está guardado lá na área 51. Sim, mas a área 51 só foi inaugurada em 1955. De 47 a 55 foram guardar onde os ETs capturados, né? E você nunca vai poder constatar se de repente alguém viu alguma coisa que parecia um ET, podia ser um corpo carbonizado. Se vocês olharem a carinha de uns ETs e por aí, se assemelham muito a um corpo humano carbonizado. Eu não estou fazendo nenhuma afirmação aqui, não tenho dados, não tenho coisa assim, só estou fazendo dentro da lógica e dos fatos, né? Ocorre o evento de fato em 47, a área 51 só é inaugurada em 55, existiam realmente nessa época uma série de aviões, de testes de aviões a jato que estavam sendo avaliados, todos protótipos, até que entram os ingleses, acabam na frente, você vê que eles estavam na frente dos americanos. O primeiro avião que, em termos operacionais para a RAF, a Royal Air Force, foi o Gloster Meteor, que o Brasil inclusive teve, a Força Aérea Brasileira chegou a comprar Gloster Meteor, né? Um bireator, né? E aí os americanos rapidamente adquiriram essa tecnologia e foram para cima, né? Mas então fica sempre essa visão, cuidado com essas coisas assim, tanto quanto assim lúdicas, midiáticas e tal, porque existe muito ruído nessas informações, existe muita coisa secreta que foi manipulada para manter o segredo o maior tempo possível, né? O U-2, por exemplo, foi mantido o segredo tão grande que só quando o primeiro de fato foi abatido sobre os céus da União Soviética eles descobriram que aquele avião de verdade existia. Mas a Força Aérea Americana, o Serviço Secreto, nunca declarou que aquele avião de fato existia, né? Então, eu diria que Roswell está mais para o lado daquela mitologia social.